Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 7 de junho, segunda-feira da 10ª semana do Tempo Comum. O evangelho que nos é proposto hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aqui nós temos o famoso Sermão da Montanha, que compreende em Mateus os capítulos de 5 a 7, que segundo alguns dos historiadores e exegetas bíblicos, ousam afirmar que é um discurso autêntico de Jesus. Lembremos que muitos dos discursos de Jesus acabam se tornando criações teológicas, provenientes depois de uma interpretação baseada naquilo que Jesus ensinou e de problemas que a comunidade cristã vivenciava naquela época. Então eles faziam a seguinte leitura: se Jesus estivesse hoje aqui no meio de nós, diante dessa problemática, o que ele faria? O que ele diria? Quais seriam as palavras que ele teria a transmitir? Então nasce daí algumas construções históricas. Por exemplo, o texto de Lucas, o famoso texto do filho pródigo, provavelmente é uma criação da comunidade posterior à época de Jesus, porque é uma problemática local da comunidade lucana. Então, há textos na Escritura que são construções teológicas que depois são inseridas como se Jesus tivesse ensinado, porque tem um contexto por detrás e um ensinamento que a comunidade quer transmitir. Então, ela coloca aquilo como se Jesus tivesse colocado. Alguém poderia dizer, mas padre, isso é errado. Hoje, naquela época, não. Por exemplo, há escritos paulinos que não são de Paulo, mas são dos discípulos de Paulo, que para que criasse autenticidade, assinaram como Paulo. Das 14 ou 13, agora eu não me recordo mais, foi muito tempo que eu estudei isso. Acho que são das 14 cartas de Paulo, 7 são autênticas. As outras não. Por quê? São cartas que provavelmente Timóteo escreveu, Tito escreveu. São cartas que nascem dos discípulos de Paulo. Para que aquilo tivesse autenticidade, assinavam como Paulo. Era algo muito comum na antiguidade. Hoje nós podemos dizer que é plágio ou é algum outro tipo de crime. Naquela época não era. Então, muitos dos escritos do Novo Testamento nascem desse contexto. Então, alguns exegetas ousam, como eu disse, afirmar que o Sermão da Montanha, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, seria um grande discurso que Jesus fez. Então, seria aquilo que nós poderíamos aproximar do discurso real de Jesus. Começa o capítulo 5 com o Sermão da Montanha. É interessante alguns pormenores que aparecem no texto. Por exemplo, a atitude de Jesus subir na montanha. Lembremos que a montanha é um lugar que na antiguidade era visto como um lugar sagrado. Por quê? A montanha se aproximava muito do céu. Então, as montanhas, os montes eram conhecidos como os lugares de morada dos deuses. Lembremos do Monte Olimpo, onde acreditava-se que moravam os deuses gregos, o Monte Sinai, o Monte Horebe, que era visto como o lugar da morada do Deus de Israel.
Portanto, os montes eram vistos e as montanhas como lugares onde se encontrava Deus, onde Deus morava. Portanto, a montanha aqui ela tem um sentido simbólico. Cristo vai ao encontro de Deus para dar um ensinamento. Por que eu digo isso? Porque ele se senta. O ato de sentar-se é o ato de quem ensina. Tanto que o texto vai dizer, os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. O ato de sentar é o ato daquele que ensina. E ele vai dizer, das todas as bem-aventuranças, nós vamos focar na questão da justiça. A concepção de justiça para Deus é diferente da nossa concepção de justiça. Por que eu digo isso? A nossa justiça, ela é punitiva. Alguém cometeu um delito, a justiça faz com que ele pague por esse delito. Por exemplo, alguém rouba alguma coisa. Ele vai preso e cumpre uma pena pelo delito que ele cometeu. Na justiça divina, não, porque a justiça de Deus não é punitiva, ela é corretiva. O que é isso? Deus não pune a pessoa. Entretanto, ele permite que ela conviva com as consequências das suas ações. Por exemplo, o ser humano vai lá no canto e faz uma caquinha. Deus não vai punir o ser humano porque ele fez a caquinha. Deus vai fazer com que o ser humano limpe a caquinha. Só que aquela caquinha feita por ele terá consequências. Deus não passa um pano no ato do ser humano. Ele vai ter que arcar com as consequências das suas ações. Isso é justiça corretiva. Não é punitiva. Deus, que é infinita misericórdia e perdão, perdoa o ser humano pela caquinha que ele fez. Entretanto, ele vai ter que corrigir aquela caquinha, e não Deus, e ele vai ter que arcar com o fato de ter feito aquela caquinha. A vergonha de ter sido pego no ato, ou o fato de alguém ter encontrado a caquinha dele depois e não concordar com a atitude dele, ou seja, são consequências de uma ação, que Deus não passa um pano. A pessoa terá que arcar com as consequências daquilo. Entretanto, diferente da justiça humana, a justiça de Deus não é punitiva. Deus não pune o ser humano porque ele errou. Deus não condena o ser humano porque ele errou. Mas ele não impede o ser humano de ter que arcar com as consequências daquela ação. Eu acho que deu para entender, né? A justiça de Deus é diferente da nossa, porque a justiça de Deus é corretiva. A nossa justiça é punitiva. Por isso que nós dizemos que Deus é pura misericórdia e puro amor. E aqui temos que parar com essa visão de um Deus que condena. Ah, eu errei, então Deus vai me punir. Não é Deus quem nos pune. São as consequências das nossas ações que nos punem. Se eu, por exemplo, vou plantar uma macieira, um pé de maçã, eu não vou conseguir nunca colher amoras daquilo. Ou seja, se eu faço atitudes ruins, se eu cometo infrações, não tem como eu esperar que eu vou ter uma vida maravilhosa, porque um dia a justiça cobrará o preço das minhas ações erradas. Entendem? Tem gente que acha que é espertalhão, que vai se safar sempre, né? Que faz as coisas erradas, faz as coisas de qualquer jeito e que sempre vai se safar. Por um período pode até conseguir, mas um dia vai ser descoberto. Porque o próprio Jesus nos diz, não há nada que façais na escuridão que não venham dias claras. Um dia vai ser descoberto e um dia vai ter que arcar com isso. Só que, diferentemente de Deus, a justiça dos homens é punitiva. Por isso, queridos irmãos e irmãs, caminhemos sempre na justiça de Deus. Sempre façamos aquilo que é certo. Nunca possamos escolher aquilo que é errado ou fazer aquilo que é errado. Porque por mais que Deus, a sua infinita misericórdia, nos perdoe pelas nossas ações erradas,
nós ainda teremos que arcar com as consequências dela em nossa vida. E veja bem, não somente nós, mas aqueles que estão ao nosso redor, as pessoas que nos amam, as pessoas que estão ao nosso lado, elas também terão que arcar com as consequências das nossas ações. Então, queridos irmãos, façamos sempre aquilo que é certo, escolhamos fazer o bem, porque aí não teremos do que nos arrepender depois. E lembremos sempre, se eu planto o bem, se eu faço o bem, eu irei colher o bem. Se eu faço mal, um dia, eu posso até me safar por um período, mas um dia eu irei arcar, colher as consequências das minhas ações más. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.